Salve galera, Alex aqui. E nesse vídeo especial do Linux, a gente vai falar da Apus Coin, a nossa criptomoeda didática utilizando o Python e, óbvio, o Linux. Bora lá. Trouxe aqui para vocês um pequeno histórico do Linux. Eu participei em 2018 falando de bioinformática, depois em 2019 sobre o web scraping. Em 2020 falei sobre deep learning, especial IA versus Covid-19, e ainda em 2021, na última edição, falei sobre alta performance em inteligência artificial. Todo esse material vocês encontram no meu GitHub e vocês podem inclusive reproduzir os resultados, ok? O que é criptografia? Bom, pessoal, a base das criptomoedas é de fato a criptografia. O conceito é extremamente simples, porque por definição nada mais é do que o estudo e a prática de se enviar mensagens criptografadas, enfim, para uma ou mais partes. O conceito de criptografia é extremamente antigo, foi popularizado de fato nas guerras e a gente ainda usa até os dias atuais como um dos principais conceitos de segurança. Mas Alex, por que a criptografia é tão importante no contexto desse vídeo? Porque a base das nossas criptomoedas, ou seja, dos nossos criptoativos, é a criptografia, ok? Inclusive o Bitcoin, que é a principal criptomoeda no momento, tem todo um conceito, toda uma base criptográfica que vai nos dar, de fato, fortes conceitos relacionados a essa área, ok? Vamos adiante. Aqui tem um exemplo de um dos primeiros exploradores de blockchain. Mais à frente eu vou explicar o que é o blockchain de fato, é onde ficam os registros das transações. E se vocês perceberem por essa imagem desse serviço web, as transações elas são identificadas de uma forma criptografada. Isso é muito importante para que a gente entenda os conceitos que vão ser abordados mais adiante. E a criptografia, o conceito de criptomoedas, ela é baseada em hashes. Aqui tem mais um exemplo de um gerador de hashes para carteiras Bitcoin. Cada carteira dentro do blockchain ela tem uma hash única. Aqui é um exemplo de um serviço que você pode criar as suas carteiras e elas vão estar disponíveis na blockchain do Bitcoin. Muito fácil de criar. E mais dois conceitos importantes quando a gente fala de criptografia. Nesse exemplo específico do Bitcoin, cada pessoa vai ter uma chave pública, ou seja, é o endereço que ela vai divulgar para que ela possa receber uma transação, mas ela também vai ter uma chave privada, ou seja, uma chave que serve para ela assinar as transações e para dizer que de fato aquela transação deve ir para aquela determinada carteira. Ainda no conceito de chaves, que é uma chave privada, então, Alex? O conceito de chave privada é a nossa principal segurança dentro de um blockchain. Por que isso? Não existe um conceito de recuperação de senha, como a gente tem muitas vezes em aplicativos bancários. Você vai gerir a sua senha, por isso que o local onde você vai armazenar suas chaves privadas é importantíssimo que seja um local seguro, ou seja, as suas chaves elas devem ficar em segurança porque elas ficam sobre a sua custódia, ok? A gente tem dois modos de armazenar as chaves privadas, ou seja, a sua senha de acesso à sua carteira. A primeira delas, pessoal, é o que a gente chama de hot wallets, ou seja, carteiras quentes.
São carteiras baseadas em software, onde vocês têm como principal motivação de uso a facilidade. Dependendo dos casos, os aplicativos até oferecem uma opção de recuperar essa senha, mas claro, essas camadas elas vão deixando a sua chave privada menos segura. E o segundo modo de opção de armazenamento da sua chave privada é armazená-las offline, o que a gente chama de carteiras frias. Existem alguns dispositivos já próprio para isso, onde você mantém a sua chave privada totalmente offline. Essa imagem mostra alguns exemplos de algumas carteiras, como eu comentei, desde carteiras baseadas em aplicativo até dispositivos que são muito semelhantes a um pendrive, onde você consegue armazenar as suas chaves e sempre que for solicitada uma transação dentro do blockchain, você consegue simplesmente plugar no USB e fazer as transferências necessárias. É um bom investimento, sim. Mas beleza, o que é uma criptomoeda, Alex? Ou um criptoativo? Bom, o conceito, pessoal, de criptomoedas, já comentei em slides anteriores, é baseado em criptografia, beleza? Mas como que essas moedas elas são geradas? Eu vou usar aqui o exemplo do Bitcoin. A gente tem algo que é muito falado, e é a mineração das criptomoedas, ou seja, para que novas moedas sejam geradas. Eu estou usando o exemplo do Bitcoin. Dentro do blockchain do Bitcoin, a gente tem um conceito de mineração. Ou seja, vou dar um exemplo aqui do ouro. Quais são as duas maneiras que a gente tem de adquirir ouro? A primeira delas é comprar de alguém que já tem a posse do ouro, ou então é de fato minerar, escavar e extrair o ouro direto da natureza. No Bitcoin é a mesma coisa, você pode comprar de outras pessoas que já têm esse ativo nas suas carteiras, ou então vocês podem de fato minerar, ou seja, validando transações entre pessoas, a rede do Bitcoin retorna como remuneração novas moedas. É o mecanismo de criação, inclusive, de novas moedas. E quando a gente fala de mineração, ela serve não só para se gerar novas moedas, tem todo um conceito de validação, a qual os mineradores eles são importantíssimos nesse aspecto. Trouxe aqui alguns exemplos de hardwares específicos para mineração. A demanda de mineração, ainda considerando o Bitcoin, se tornou tão grande nos últimos anos que existem empresas especializadas que a gente chama de pools de mineração. São grandes computadores, nesse exemplo, por exemplo, são 25 mil computadores conectados para minerar. Bitcoin, é claro que a gente tem um consumo de energia altíssimo, mas é a regra de negócio, por exemplo, da Bitmain. Ou seja, com esses dispositivos específicos com uma arquitetura voltada para resolver os cálculos de prova de trabalho do Bitcoin, é possível minerar e se ganhar Bitcoins que tem um valor de mercado extremamente considerável. Vamos adiante. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês das principais criptomoedas que estão hoje em dia no mercado. A gente tem o Bitcoin no topo, inclusive serviu como base para muitas outras criptomoedas. E em segundo, a Ethereum, enfim, um outro conceito de criptomoedas bem interessante, seguido da Cardano, Solana, enfim, moedas que são utilizadas principalmente para contratos inteligentes. É um viés um pouco diferente do Bitcoin, que ainda é utilizado como reserva de emergência. Mas ambas são muito interessantes e vale a pena o estudo delas. Ok? Vamos adiante. Aqui é mais um exemplo do site CoinMarketCap, muito interessante, que vocês conseguem visualizar muitos detalhes de um projeto de cripto. Aqui novamente estou utilizando o exemplo do Bitcoin, mostra o site oficial,
o código-fonte, que é direcionado ao GitHub, se for código-fonte aberto, enfim, o white paper, que é o documento onde se tem a descrição de fato da criptomoeda em si, o seu valor atual, enfim, o que está sendo transacionado e outras coisas do tipo. Muito interessante. Inclusive, eu trouxe um exemplo de um white paper. Esse é o white paper do Bitcoin. É um documento muito interessante de ser lido. É um artigo bem básico, poucas páginas e traz todo o pensamento de Satoshi Nakamoto lá do ano de 2008, 2009. E esse pensamento, essas coisas que vocês vão encontrar nesse white paper, elas estão sendo aplicadas hoje na rede com algumas melhorias de segurança, mas o principal, o core do artigo, ele não foi alterado. É fantástico esse artigo, eu recomendo a todos a leitura. Um outro conceito muito interessante de criptomoedas, a gente está falando de um criptoativo, ou seja, uma reserva de valor. Assim como a gente tem o IPO, que é uma oferta pública de ações de uma empresa, se criou o conceito de ICO, que nada mais é do que uma oferta inicial de ativos virtuais, ou seja, de tokens de uma determinada moeda. Você pode comprar ou reservar, de fato, tokens de uma moeda que está sendo lançada por um preço que depois pode se valorizar e muito no futuro. Esse conceito a gente chama de ICO. Beleza. Próximo tópico das criptomoedas, vamos falar sobre protocolo, ou seja, são as regras básicas que regem de fato os dados que vão rodar em cima de uma rede baseada em que, Alex? Baseada no blockchain. É interessante a gente deixar claro que o Bitcoin e as principais criptomoedas elas funcionam de maneira descentralizada. Mais à frente eu explico como funciona isso num slide, mas é um conceito diferente de uma arquitetura cliente-servidor. O conceito de uma rede descentralizada, todos têm uma cópia dos dados e a rede em si é que faz as validações. E para o Bitcoin ou para nossa criptomoeda, inclusive o Aptos Coin, é possível criar um protocolo específico que define tamanho do bloco, valor de recompensa, se vai haver ou não um limite de tokens dessa criptomoeda e etc. E por que que esse protocolo é tão importante? Já acabei falando para vocês, como é uma rede distribuída, nós não temos um centralizador, uma autoridade que vá de fato ditar o que vai ser feito ou o que pode ou não ser feito na rede. Adiante. Aqui eu trouxe um exemplo de um protocolo do Bitcoin. O Bitcoin é open source. Inclusive, existem muitas criptomoedas que são simplesmente cópias do Bitcoin com algumas mudanças. E dentro do próprio repositório do Bitcoin vocês têm acesso ao protocolo. Inclusive, nesse protocolo diz que quando se chegar a 21 milhões de Bitcoins, eles não vão ser mais gerados. As recompensas vão ser dadas com base em taxas. Ou seja, novos Bitcoins não vão ser mais gerados. Beleza, já falamos de criptomoeda, de criptografia, falamos de protocolo, mas o que é de fato blockchain, Alex? Bom, de uma forma bem básica, como está escrito aqui no slide, é uma lista de transações, é um modelo de banco de dados descentralizado muito e muito interessante. A Web3, que é um dos assuntos mais falados no momento, ela é baseada no blockchain. Ou seja, é um banco de dados imutável, onde as transações são validadas pela rede e cópias desse livro ou desse banco de dados são distribuídas a todos os nós, ou seja, a todos os integrantes dessa rede. No conceito das criptomoedas, no blockchain, nós vamos ter as transações, ou seja, de que lado, para qual lado está indo as moedas que são transferidas.
E o mais interessante disso, pessoal, é que a gente não precisa de um intermediário para validar essa transação. Ou seja, eu consigo enviar de A para B e a própria rede, enfim, consegue fazer a mineração e de fato comprovar se essa validação ela é verdadeira ou não. E o blockchain nos trouxe uma perspectiva, né, de no futuro todos os serviços financeiros trabalharem de uma maneira descentralizada, onde a segurança já se provou que é muito mais eficiente. E aqui a gente mostra um exemplo de um blockchain na prática, como que ele funciona, ou seja, um usuário envia uma solicitação, ou seja, o Alex quer enviar 2 bitcoins ou então 5 Appscoin para um outro usuário da rede. O Alex vai criar esse bloco, esse bloco vai se difundir entre a rede. O quarto passo, os nós vão validar essa transação. Se ela tá ok, ela é assinada, né? Enfim, lembram da chave privada e da chave pública. Esse bloco ele é adicionado de fato ao blockchain e essa transação é executada e há um protocolo de consenso que vai atualizar depois esse blockchain em todos os nós. O que é um fork? Muita gente pergunta, mas Alex, eu tenho uma rede descentralizada aonde as atualizações elas não estão em um único servidor, como que são feitas de fato essas atualizações? Não existem atualizações de uma criptomoeda. Sim, pessoal, existem atualizações, principalmente de segurança e algumas vezes atualizações de protocolo. Por isso que um fork, ele tem duas opções de ser realizado. O primeiro que a gente chama de soft fork, onde são realizadas atualizações de seguranças, como eu comentei, ou até mesmo a introdução de novas funcionalidades à rede. E o segundo modo de fork é o hard fork, onde o código ele é alterado de tal modo que ele deixa de ser compatível com versões anteriores do blockchain, ou seja, com blocos mais antigos. Geralmente, nesse caso, se dividem as redes. Por exemplo, se tem um grupo que é contra essas atualizações, esse grupo passa a usar o bloco antigo e se é criada uma nova versão da moeda. O próprio Bitcoin teve um hard fork e foi dividido em dois. O Ethereum também já aconteceu isso. São modos de atualização, de fork, de fato, onde a rede precisa de um consenso, não é definido por uma ou outra pessoa. É um conceito muito, muito democrático. Beleza, pessoal? Chegamos à parte importante de criar a nossa própria moeda. Vale lembrar que a nossa moeda ela é didática. A gente vai abordar os conceitos de blockchain, de transações. Mas se vocês compararem com criptomoedas que já estão no mercado, vocês vão perceber que o modo de funcionamento é muito parecido. Antes de mostrar na prática o funcionamento dessa criptomoeda, eu vou trazer algumas informações sobre o projeto. Vocês podem encontrar e fazer um clone no repositório da Apos Digital. Eu deixei lá disponível para vocês, estão todos os arquivos atualizados dentro do Linux 2022. Visualizando os arquivos. Vocês vão perceber que os arquivos referentes aos nós, aqui eu tenho 3 nós de exemplo, poderia ter 4, 5 ou até mesmo só 2. Eles possuem o mesmo código. Lembram que é uma rede descentralizada, ou seja, todos os nós eles possuem o mesmo código. Eu vou passar em algumas funções interessantes para abordar alguns tópicos com vocês, mas de fato o que importa é ver
a rede funcionando na prática. Inclusive, dentro do repositório, vocês vão encontrar esses slides que eu estou apresentando. Bora lá. No arquivo de README, pessoal, vocês vão ter um passo a passo, ou seja, uma sequência de testes que vocês podem executar via Postman. Ou seja, a gente vai inicialmente conectar o nosso nó na rede, onde as instâncias elas estão em memória, lembrando que é uma rede didática. No segundo passo, a gente vai retornar a blockchain atual, depois a gente vai fazer uma transação de fato, vai enviar uma transação na rede. No quarto passo, a gente vai minerar um bloco, a parte muito interessante. E por fim, a gente vai aplicar o protocolo de consenso para que todos os nós da rede tenham de fato a blockchain atualizada. Esse arquivo também está no repositório do GitHub e vocês conseguem reproduzir facilmente passo a passo. Ainda dentro dos arquivos, nós temos um arquivo JSON que é referente aos nós que vão estar nessa rede. A nossa rede funciona em cima da biblioteca Flask, ou seja, é um servidor HTTP. Então eu preciso conectar todos os nós. Depois eu vou mostrar na prática como que isso é feito e é bem tranquilo de fazer. Tem um arquivo específico para isso que a gente coloca no cabeçalho, o post, e consigo conectar utilizando um único computador mais de uma instância. E o último arquivo, antes de mostrar o código em si, é o arquivo das transações. Pessoal, extremamente simplificado. Vocês têm quem vai enviar a transação, quem vai receber e o montante disso, né? O valor de fato de Apus Coin. Adiante. Aqui já entrando no código, eu usei o Node 1 como exemplo, mas reforço com vocês, o Node 2, o Node 3, eles têm o mesmo conteúdo. É um código Python, então a gente precisa importar algumas bibliotecas para de fato trabalhar com o blockchain. Algumas são bem conhecidas, como a Datetime para lidar com as datas, enfim, com o timestamp das transações. Bibliotecas para criar hashes, enfim, para trabalhar com arquivos JSON. A gente vai importar o Flask para trabalhar com as requisições HTTP, gerenciar os nós da rede via requisições e ainda outras bibliotecas para gerar valores únicos. Somente isso vocês já conseguem realizar as próximas transações. E o nosso código de fato do nó, ele começa com a criação de uma classe que eu chamei de blockchain. Volto a lembrar, a nossa rede está rodando em memória no mesmo computador, então é muito fácil de colocar ela em execução. E a gente tem de fato uma rede baseada em blockchain e eu inicializo ela de fato, crio uma lista para as minhas transações e aqui é muito importante na linha 18. Eu já crio o primeiro bloco, que a gente chama de bloco Gênesis. Lembrando que o conceito de blockchain, como ele é uma cadeia ligada um bloco ao outro, na minha cadeia de index 1, ou seja, na minha primeira, eu não tenho nenhum valor anterior, ou seja, é onde eu estou iniciando a minha blockchain de fato. A próxima função é uma função que cria os blocos, ou seja, ela faz o link com o bloco anterior e é montado esse bloco. Quais valores que eu tenho, Alex, dentro de um bloco? O index dele, ok? O timestamp, que é quando ele foi gerado de fato. Meu valor de nonce, o valor de proof, onde vai ser calculado de fato a prova de trabalho, proof of work. Esse bloco ele contém também a hash do bloco anterior. Lembro que eu tenho as minhas cadeias interligadas e de fato as transações que eu tenho dentro desse bloco. Recordo para vocês, quando um bloco é criado, não necessariamente ele é adicionado na blockchain, ele precisa de uma validação que é feita através da geração. Ok? Vamos adiante.
As duas próximas funções. A primeira delas é super simples, ela simplesmente retorna qual é o bloco anterior, para que eu consiga fazer de fato todo o processo de mineração. E mais adiante, na linha 46, a gente tem de fato a função que realiza o Proof of Work, ou seja, que realiza a prova de trabalho. É um processo que vai iterar, realizando cálculos até se chegar no valor esperado da prova de trabalho. O bloco vai ser validado e esse proof vai ser incrementado até que se tenha o resultado esperado. Extremamente simples, ok? E a gente sempre verifica se conseguiu resolver o problema. E referente aos zeros, que é bem interessante esse conceito, é muito utilizado. Quanto mais zeros à esquerda eu tenho na minha prova de trabalho, mais difícil é de resolver o problema. No Bitcoin, por exemplo, a rede é inteligente o suficiente para conseguir lidar com essa demanda de deixar ou não mais difícil a prova de trabalho. A próxima função é uma função específica de hash, onde se é criado um hash específico utilizando um padrão próprio para AppsCoin. Essa função é invocada sempre que necessário. E a outra função é uma função de transação, extremamente importante também. De fato, ela define o formato da transação. Lembra que eu mostrei um arquivo em JSON, onde a gente tinha a pessoa que envia, a pessoa que recebe e um montante. E essa função ela vai retornar de fato o bloco atual. Ok? E as nossas últimas funções são as funções que adicionam a transação que já foi realizada no bloco. Algumas validações são feitas e algo que vai ser bem interessante de visualizar depois. E na resposta, se tudo deu ok, a gente tem uma mensagem dizendo que a transação vai ser adicionada em tal bloco. Por que vai ser adicionada, Alex? Porque de fato eu só consigo colocar uma transação dentro do blockchain depois da mineração, que é o processo de validação da minha transação e também de recompensa para o minerador. Que é o exemplo dessa função, a função de fato que realiza a mineração, ou seja, a função que vai minerar o bloco a partir da instância criada, ou seja, a gente pega o bloco anterior, pega a prova de trabalho do bloco, adiciona de fato na transação o valor de mineração, que nesse caso é 0,5 APC, que é a Appscoin, pega a prova de trabalho, ou seja, realiza, pega a hash anterior, lembra que a gente está trabalhando com uma lista encadeada, o nosso blockchain, cria o bloco e de fato exibe o resultado, né? Que foi realizada a mineração, onde que foi criado o novo bloco, enfim, a prova, as transações e também qual é o valor da hash anterior. E a gente retorna isso no formato JSON padrão, ok? Ainda temos uma função de consenso. Como a gente está trabalhando com uma rede descentralizada, é preciso que todos os nós tenham a versão atualizada do blockchain. Então a gente cria uma função para atualizar o blockchain em todas as máquinas. Ela vai receber os nós, enfim, vai encontrar a cadeia mais longa, ou seja, aonde novos blocos foram adicionados e esse blockchain vai ser substituído se for necessário. Se naquele nó eu já tenho a última versão do blockchain, nada precisa ser feito. Beleza, pessoal? Última etapa do nosso experimento é, de fato, realizar os experimentos e para isso a gente vai utilizar o Postman, ok? Vamos lá. Vocês podem baixar o Postman e instalar. É super simples.
e usar. Enquanto ele está carregando, eu vou abrir os arquivos para que a gente possa, de fato, realizar os experimentos. Lembra que a gente tem o arquivo de README lá dentro do repositório, com tudo que deve ser feito. Ok? Caso você queira utilizar um outro gerenciador de, de requisições, sem problemas, a gente vai trabalhar com o Postman. Tá. Primeira coisa a ser feita vai ser adicionar os nós na rede. Nós temos 3 nós. E eu vou adicionar cada um deles aqui. Super simples. O método é o post. E eu preciso editar o cabeçalho. Vou aqui em Body, em How, e vou colocar como um JSON. Ok? O que eu vou colocar aqui? Ops. A gente vai, de fato, conectar os nós na rede. Eu já tenho aqui. Desconectar o meu nó 1, no 2 e no 3. Então, vou fazer isso. Apenas eu vou tirar o 1 daqui, porque não precisa. Já é o próprio. E eu vou conectar no 2 e no 3. Eu vou deixar aqui por enquanto, depois a gente só dá o Enter. Vamos criar a segunda conexão aqui. Mesma coisa. Vou pegar daqui. Nó 2, tá rodando na porta 5.2 para diferenciar. Connect Node. Ok. Vou aqui em Body, All, JSON. E vou colar meu valor que eu tenho aqui em memória. Mesma coisa, porém eu vou remover o nó 2, que é o próprio nó. E eu vou criar aqui a minha última conexão. Já vou pegar o valor daqui também. Editar, vou em How. Aqui é o JSON. Esse é o nó 3 e eu vou conectar ele a 1, 2. Beleza? Ok. O método é o post. Eu já tenho aqui pronto a minha URL que eu preciso executar. Ok. Lá então. Primeiro passo, tudo ok. 2 e 3. Ops, faltou alguma coisa. Que? Faltou a gente de fato instanciar Flask. Sem problemas, vamos lá. Vou entrar aqui onde estão os arquivos. E a gente vai fazer aqui cada um dos passos. Vamos lá. Onde estão? Ok. Eu tenho 3 nós. A gente vai instanciar os 3. Ok? Eu vou aproveitar e criar aqui as novas abas para a gente deixar tudo ok. O primeiro, vamos lá. O comando é bem simples. É o Python. Vou iniciar o Python nó 1. Aqui. Ok. Vou iniciar o Python no nó 2. Tudo ok. E vou iniciar o Python no nó 3. Tudo ok. Agora a gente vai voltar aqui o Postman e executar o mesmo comando. Vamos lá. Todos os nós conectados. Tudo ok. Segundo. Todos os nós conectados, sem problemas. No terceiro. Todos os nós
conectados. Primeira parte, ok, pessoal. Vamos ao próximo passo, onde vai ser retornado o blockchain atual. Bora lá. Vou fazer isso no primeiro nó. Muda para get. Ok. Já podemos fazer também o segundo nó, para ficar mais simples, mais fácil de entender. Já tenho a URL pronta aqui, sem problemas. Não é mais connect node, agora é get chain. E no último nó, a mesma coisa. Ok? Esqueçam de mudar o método para get. Executando no primeiro. Às vezes pode acontecer isso, basta rodar de novo. Tá aqui, tudo ok. Meu blockchain atual tem o índice 1, é o bloco Gênesis, eu não tenho o bloco anterior e não foi criada nenhuma transação, é simplesmente o bloco Gênesis. Vou executar o mesmo comando no segundo nó, mesma resposta, e vou executar no terceiro nó. Ok? Certo, tamanho 1. Próximo passo, pessoal. Vamos adicionar uma transação. Essa parte é bem interessante. E eu vou fazer isso pelo nó 1. O método é post. Vamos chamar a função adicionar transação. É uma rota aqui nesse caso. Mesma coisa, body, how no JSON. Eu já tenho um formato para as transações. Ok, pessoal? Vamos lá. Aqui eu vou usar um exemplo fictício. Alex vai enviar para o Ezequiel a quantia de 5 Apos Coin ou 5 APC. Ok? Vou clicar em enviar. Tudo certo. Já diz que essa transação vai ser adicionada no bloco 2. Lembre-se, vai ser, porque ainda precisa da etapa de mineração desse bloco. Como que eu faço isso? É a nossa próxima etapa aqui. A etapa 4. A gente vai ser minerado um bloco. Cada uma dessas rotas elas estão dentro desses arquivos, como eu mostrei para vocês previamente. Vamos lá. Mesmo método post. Não, nesse caso o método é o get, perdão. Vai minerar esse bloco. Se tudo der ok, vão ser exibidas as transações, a recompensa e o bloco de fato que foi adicionado. Vamos lá, realizar a prova de trabalho. Ok. Index 2 foi gerado um novo bloco na blockchain, uma nova cadeia. A mensagem que foi minerada com sucesso, o hash do bloco anterior, enfim, o nonce, o timestamp, e aqui eu tenho as transações. Ou seja, foi enviado a quantia de 5 APC para o Ezequiel do Alex. Opa, mas apareceu uma outra transação aqui. O que é isso? É a recompensa do minerador. Isso já está definido no protocolo que a gente tem dentro do código. É a quantia de 0.5 APC. Ok, pessoal? Mas o que falta agora? Eu preciso aplicar o protocolo de consenso, porque só o bloco 1, no momento, tem a blockchain atualizada. Então, eu vou aplicar esse consenso inicialmente no segundo nó. Ele simplesmente vai verificar se a cadeia que eu tenho é diferente da cadeia mais longa da rede. Sim, aí ele vai fazer a alteração. O método é o get e eu preciso aplicar em todos os nós. Apliquei aqui, tem a mensagem, os nós tinham cadeias diferentes, então a blockchain foi substituída. E eu já recebo aqui a blockchain atual. Bacana, né? De tamanho 2. Preciso aplicar também isso para encerrar os nossos experimentos. Aqui também no terceiro nó. Lá.
Tudo ok. Nosso blockchain está atualizado em todos os nós. Pessoal, encerrando aqui. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Essas são as principais referências utilizadas para elaborar o material. Ok? Tudo de bom. Tchau, tchau.